fez na vida dele? Ele chegou a pesar quantos quilos? Com câncer no sangue, né? No caso eu ainda faço tratamento, né? Faz aí aproximadamente 3 anos que eu faço tratamento. Aconteceu isso em 2019 e eu cheguei a perder aí aproximadamente 14 quilos, então eu fiquei bem debilitado, né? Tem fotos, depois eu vou... Depois, se o Ou se irmão alguém quiser quiser... entrar também no Facebook dele, pode estar entrando. vai ter alguma coisa lá, não sei se eu publiquei algumas fotos, vai ter alguma coisa lá. E é muito interessante, Alexandre, quando a gente começa a entender que o trabalhar de Deus não é da forma que nós pensamos, né? Posso te fazer uma pergunta? Pode. Quando aconteceu, o que você teve? Vou fazer umas 5 perguntinhas para você. Pode ser. Você quer dizer os sintomas? Você já tinha uma promessa de Deus, você conhecia a Cristo, você estava afastado de Jesus, ou você conhecia a palavra de Deus e pelo um fato do sistema, né, irmãos? Todos nós somos assim. Eu fazia 20 anos que eu conhecia a palavra de Deus, mas eu era um crente que achava que era crente, até o diabo Da rasteira. da rasteira. Então, Quanto tempo faz? conhecia o Evangelho. Então, conheci em 2015 o Evangelho, então 2019... 20 anos também, mais ou menos. Não, mais 2015, 2019 aconteceu isso comigo. Então, 4 anos. Teve 4 anos. 4 anos eu conhecia. Então, conhecia. Só que a questão do conhecer, irmãos, ela é bem profunda esse negócio de conhecer, né? Não verdade. Não é questão eu conheço. Beleza, eu conheço. Todo mundo conhece, né? Mas se você não tiver firme ali, se você não reconhecer a sua fraqueza e falar, eu estou fraco nesse ponto, eu preciso me fortalecer, e deixar se levar e achar que você pode, que você consegue, aí onde é o erro do homem. Irmão Antônio, deixa eu fazer uma pergunta. Eu dei uma palavra domingo na igreja, é um encontro extraordinário que teve nós. Eu creio que eu tive, você teve também, com o Espírito Santo, que só uma vez teve, quando a gente está no fundo do poço. Esse encontro você nunca esquece, né, irmão Antônio? Então, a realidade, irmãos, é que eu falo para minha esposa, e é que é difícil de explicar, né? Eu até falei assim, às vezes me expressei mal, eu falo, eu acredito que Deus me ama mais do que todo mundo, porque não é possível. Jesus, sim. A gente tem essa impressão, mas é só a impressão da gente, fala, meu Deus, né? Porque, como você concluindo a sua pergunta, que você fez 2 em 1, que você falou como que foi esse negócio, porque eu conhecia, só que eu parei, eu fui correr atrás dos meus negócios. Então eu estava na igreja e a gente tem uma ideia distorcida do evangelho, irmão. A gente acha que o evangelho, né, o evangelho é para buscar bens, é para buscar riqueza. Olha, eu consigo assim, a gente tem a ideia, se eu conseguia sem Jesus, agora com Jesus que eu vou. Aí você tem essa ideia. Tem essa ideia, né? Uma alavanca, né? Fala, não, você quer usar Deus como um degrau para você subir. Não, não é assim, Deus não... É verdade. Irmão, e é verdade. Uma coisa que acontece. O melhor. Deus fala assim que nós vivemos melhor, né? Sim. Comemos melhor dessa terra. Mas melhor dessa terra com Deus ou sem Deus? Eis a questão. Eis a questão. Então, o melhor dessa terra, irmão, sem Deus, pode ter certeza que ele é amargo como fel. O melhor dessa terra, sem Deus, ele é amargo como fel. Né? Eu senti tive essa experiência aí, porque eu comecei a correr Jeremias, seu xará aí, o profeta Jeremias, lá no capítulo 5, se eu não estou enganado, verso 17, que fala que maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força, né? Eu não sou maldito por confiar em você, não, isso aí não. Somos nós mesmos. Eu mesmo confiar no meu braço. Eu posso, eu consigo, Boa, eu vou fazer. Essa palavra, né? Irmão. Então, Deus deixa, irmão. Deus não te deu a liberdade, Jeremias? Você não escolheu? Ele não interfere. Não, você tem a liberdade. Tem aquele sacrifício, tem aquela atitude minha que na Bíblia fala que é agradável aos olhos de Deus. Aí ele vai te apoiar naquilo que for agradável aos olhos dele. Sim. Se ele não for agradável, se minha atitude não for agradável aos olhos dele, o que acontece? Aí, meu irmão, aí você vai sofrer as consequências das suas atitudes, né? Sim. Às vezes Deus... Eu costumo muito de lembrar do pecado de Davi, que é um dos mais conhecidos, né? Citado, Davi, né? Davi pecou. Cita nele. Davi pecou e Deus perdoou. Só que a consequência ela vem. Meu porque Deus. ele escolheu. Quem suportaria mais ou menos as consequências que ele teve, irmão?
Para chegar no ponto. É terrível. Então, imagina aí Davi, né? O homem, Deus olhou para a terra e fala, vi um homem segundo o meu coração, irmão. E não é diferente com a gente também, irmão. Eu costumo falar que Jeremias, ali fora, tem gente formada, tem gente capacitada, tem gente estruturado para falar bem, falar bonito, eloquente. Mas Deus escolheu você, cara. Tirou do crack. Deus me escolheu, tirou das drogas também. Cara, eu sou privilegiado e às vezes nós somos tão miseráveis que nós não conseguimos compreender o tamanho do amor de Deus por nós. 1 Coríntios, eu estava lendo hoje, que fala que Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Para aniquilar aquelas que sabem das coisas fortes. Irmãos, é tão forte isso, é maravilhoso. Deus pega as coisas destruídas, desfalecidas, na mão de Deus, ele se torna uma grande coisa na mão dele, né? Ganha almas para o Senhor. Na verdade, é isso para que nós não venhamos exaltar. Sim. Na minha sabedoria, que livros, teologia, palavras eloquentes, né? Sabedoria, falar em não sei quantos idiomas, línguas, para que o nome dele não seja exaltado. Sim. Aí o que acontece? Você também me falou para mim, outra pergunta, me desculpa, que se eu estava formando, estudando, então a sua sabedoria estava crescendo. Então você está falando assim, eu estava vivendo no mundo e com Deus. Aí o que acontece? Pode concluir. Irmãos, aí eu fui correr atrás das minhas coisas, fui prestar concurso, passei nas etapas e fui... Aí chegou no... era concurso de polícia, faltava um psicológico para mim concluir e tal. E aí não passei. Eu falei, quer saber, eu vou entrar na faculdade. Aí já entrei na faculdade, então eu queria porque queria. E fui indo com as minhas forças. Não é errado, eu não estou falando que é errado, irmão. Você entrar numa faculdade não é errado não, né? É bênção de Deus, vai lá, mas seja cristão, né? Só que lá na faculdade, eu deixei bem claro, os irmãos, né? Os irmãos sabiam que eu era cristão e dependendo do comportamento, alguns já falavam, não envolve ele não, porque ele é crente. Ele não... Então, eu não me escondia, no momento algum eu tive vergonha disso. O único problema meu foi que eu parei de buscar Deus, simplesmente parei, sem orar, sem ler Bíblia, mas eu tinha as minhas convicções. Mas para Deus, quando Deus tem um chamado, a pessoa não precisa nem se envolver com o mundo, não precisa usar droga, beber, prostituição, nem não. Se ele tem um chamado para você, se você parou de buscar ele, para ele já é o suficiente para que Deus permite a certas coisas, consequência, para a gente realmente mergulhar nele, né? E Deus não opera, irmãos. Eu vou falar para você, Jeremias. Tá aqui, esse aqui é o seu copo, né? Sim. Esse copo aqui tá quase vazio. Se você tomar esse resto aqui, eu não combinei nesse não. Eu vou aqui, ó, tem um restinho ainda. Se o Jeremias tomar esse copo aqui, irmãos, vocês que estão assistindo, esse copo vai esvaziar. Depois, Jeremias, vai ter serventia esse copo para você estando com sede? Irmãos, se você estiver vazio, pode ter certeza, Deus não usa ninguém vazio, irmão. Eu estava vazio, Deus. Eu não tinha Deus, eu não tinha, eu parei, eu não tinha, né? Aí a gente vê o contraste de quando eu me converti e depois eu estava na faculdade, só que eu estava sem falar do amor de Deus, sem fazer... Por quê? Aí você, às vezes você fala, nossa, eu falava tanto de Deus, Deus me usava para isso. Como é que Deus vai me usar se eu não estou cheio? Irmãos, se eu não tiver com isso aqui, Aleluia. Se eu não tiver escondido a palavra, como o salmista falou, irmão, jamais, Deus não tem como me usar. Eu vou usar, como que ele vai usar, Jeremias? É verdade. Né? E esses dias eu tive, então, Deus falando comigo, né? E eu falando assim, qual que é a minha existência, a sua aqui, irmão Antônio? Realmente. Meus irmãos, qual que é a minha existência de vocês aqui na Terra? Se não for para glorificar o nome do Senhor. Se nós estamos ali, passamos dificuldade, um período, porém, podemos que não teria acontecido isso. Podemos ser outra história, mas Deus permitiu que acontecesse isso para que o nome dele seja exaltado e glorificar em todas as áreas da nossa vida. Sim. Em toda a área da nossa vida, familiar, saúde, financeiro e tudo. Sim. Para que o nome dele seja exaltado. Esse processo que você passou, irmão Antônio, foi um baque, né? Foi um baque. Aí passei mal em São Paulo. Explica para os irmãos, o que era mais ou menos? O que foi? Trabalhei em São Paulo, comecei a passar mal, senti dor de cabeça, fraqueza e tal. Vim para Paraíso. Cheguei em Paraíso, fui para Santa Casa, me diagnosticaram errado. Pode deixar ele estar transmitindo, porque ele está carregando. Me diagnosticaram errado, né? E aí foi se agravando o problema, foi se agravando. Deixa que é ligado o que mesmo?
Qual que foi os sintomas? O Doença? sintoma foi uma forte dor de cabeça e uma fraqueza no corpo e muita sonolência. Então, aí vim pra cá, embora, e chegando aqui fui diagnosticado errado e fiquei 14 dias tomando medicamento errado, tive que passar por procedimento cirúrgico, eu nem podia perder sangue, né, as plaquetas muito baixas, no caso era uma leucemia, né, no caso que é o câncer no sangue. E aí então fui transferido para o HC de Passo. Chegando lá, irmão, aí no outro dia já foi o diagnóstico, né? Irmão, eu sabendo do que eu não estava fazendo, do que eu parei de fazer, aquilo que eu fui chamado para fazer, eu tinha consciência. Falei, Senhor, se for a minha hora, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu sei que eu não fiz, mas eu também não pequei, né? Ou melhor, pequei por um pecado de negligência. Aquele que não sabe, aquele que sabe fazer, Alexandre, e não faz, isso aí ele chamado pecado de omissão, né? Você sabe fazer, mas não faz. Então, eu deixei de fazer. E aí, irmão, chegando lá, eu me entreguei. Eu falei, Senhor, se for a minha hora, tranquilo, né? Minha esposa ficou um pouquinho nervosa, porque ela viu a minha tranquilidade, eu estava em paz. Eu falei, se for a minha hora, né? E Isaías 43:13. Peguei esse versículo para mim, irmão, nunca mais saiu do meu coração. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, né? E não há quem possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Meu Deus. Falei, eu estou nas mãos de Deus. Se ele decidiu me levar, não tem quem possa impedir. Agora, se ele resolver me deixar também, não é médico, não é ninguém que vai dizer que eu não tenho mais jeito. Não, se ele decidir, eu estou nas mãos dele. Então, fiquei tranquilo. A minha esposa, infelizmente, não teve o mesmo psicológico, ela não estava no mesmo mundo espiritual que eu estava, ela não entendeu o processo. Mas sabe o que acontece, irmão Antônio? Me desculpa cortando. Vocês que estiver passando isso, ou um da família, ou você mesmo que estiver passando por dificuldade assim, quando Deus tem para tratar, ele não vai usar ninguém em volta de você. Às vezes você vai se sentir sozinho. Você vai se sentir sozinho, sem ninguém. No telefone você vai procurar um WhatsApp, algum amigo para falar, ou esperando uma pessoa, um irmão falar uma coisa de bênção para você. Você vai se encontrar sozinho. Quando chega um ponto assim, igual eu se encontrei, é um tratado seu com Deus. É você com o Espírito Santo. Aleluia! É somente vocês dois. Seja sensível, o Espírito Santo. Ele que quer conectar, ficar sempre presente e mostrar para você que sempre esteve do teu lado e que vai cuidar. Isso é uma intimidade. Deus chamando para intimidade. Deus chamando. Então não era a sua esposa. Ela chega, se é capaz que ela chegasse e calentasse você, te abraçasse, você não tinha tanta força assim para sobreviver e buscar Deus. Te garanto. Assim, eu tava tranquilo, né? Agradeço a ela também pelo apoio que ela me deu nessas horas também, a família, irmãos. Também. Ela é muito importante. O apoio que eu tive da minha mãe, dos meus familiares, né? Da minha esposa principalmente. Mas é como você falou aí, o tratado era eu e Deus. Talvez ela não entendia ainda, não entendia que Deus estava falando comigo, né? Irmãos, foi a maior experiência, né? Desde da minha conversão até agora, foi a maior experiência que eu já tive. Eu falei, meu Deus, né? Lá eu consegui ver a minha fragilidade. Infelizmente, muitos ainda, Alexandre, não conseguem ver a fragilidade que a gente é. Deus. A gente acha que pode alguma coisa, que consegue alguma coisa em Deus. Chega lá, Deus me joga numa cama, eu não podia andar. Ouvi fotos sua, irmão. Alguém tinha que me carregar numa cadeira de roda. Andar 50 metros para me pesar todos os dias, eu não conseguia. Eu tinha que pedir uma pessoa para me levar, eu não conseguia. E aí você começa a ver, fala, meu Deus, eu não sou nada. Eu não consigo fazer sem Deus, eu não consigo. Só que passar de uns dias também, irmão, você não pode se acomodar também com as tempestades, não. Né? A gente lembra de Pedro lá, vindo alguém no rumo deles, pensaram que era um fantasma, as ondas já batendo no barco. E, opa, é um fantasma. Não, sou eu, Pedro. Jesus falando. Ele falou, se é o senhor, manda eu ir por cima da água também. Pedro não quis falar, eu vou não, eu vou por cima da água. Manda que eu ir, Senhor, que eu vou por cima. Eu vou por cima. Alguém pode até questionar, Alexandre, que ele afundou, mas ele foi o único dos discípulos que andou por cima da água. Ele andou. Então, chegou um momento também que eu falei, não, eu não quero saber isso. Senhor, se o senhor não vai me levar, eu quero sair daqui. Senhor, eu quero sair daqui. Me tira desse lugar aqui, que agora nós vamos caminhar junto. Aleluia. Vou pegar no braço de Jesus agora, eu não solto mais não. Fazer como Pedro, Senhor, quando Pedro estava afundando, Senhor, socorre-me. O Senhor pegou na mão, né? Jesus pegou na mão de Pedro e segurou. E da mesma forma, falei, Senhor, se o Senhor tem propósito ainda na minha vida, as minhas palavras, Jeremias, foi as palavras que João Batista, que Jesus usou com o pessoal
que tava reclamando das pessoas que estavam clamando, né? Clamando o nome dele, Osana, Osana e tal. Aí as pessoas, manda que esse povo calem a boca, manda que esse povo fique em silêncio. Ele falou, se esse povo aí calar, meu filho, as pedras vão clamar. Vão clamar. Né? Isso é Aí, forte, eu lembro também Santo outra Deus. passagem, João Batista, né, falando, porque os judeus eram muito, não, porque nós somos filhos de Abraão, que não sei mais o quê. Aí Jesus fala assim, ó, até das pedras eu farei levantar filhos de Abraão. Ou seja, né, nesse momento aí eu senti Deus falando, filho, se você não quiser, eu levanto do outro lugar, eu tiro do outro lugar, eu levanto, porque eu faço. Ele é todo poderoso, Alexandre. Aí eu entendi que se eu não quiser, tem quem queira. Né? Se eu não quiser fazer, a obra de Deus não para. Se você não quiser, a obra continua. A obra de Deus não para, irmão. Por causa da minha negligência, não. Eu sou em Deus não é nada. Não é nada. Não é nada. Aí a gente começa a entender. Eu falei com o Senhor, não levanta outro em meu lugar, não. Senhor, Senhor, eu vou fazer. Senhor, não levanta outro em meu lugar, não. Eu vou fazer, eu quero fazer. E aí a gente sai, irmão, com uma visão totalmente diferente. Aí você sai quebrantado, você sai quebrado de lá. E aí você começa a ver Deus agir. Aí o meu trabalho, Alexandre, a minha preocupação era, eu falei, não, quer saber? Na minha mentalidade, eu vou fazer faculdade, vou ganhar dinheiro, vou formar minhas filhas, vou dar um futuro para elas, eu vou fazer tudo meus projetos, né? Beleza. Aí, irmãos, aí o que acontece? Acontece um negócio desse, eu fico sem trabalhar, fico dependendo de alguém para pôr comida dentro de casa. Meu Deus. Eu fico dependendo de carro para me ir para as consultas. Eu já cheguei aí uma semana inteira, de segunda a sexta, fazendo quimioterapia. Aí os irmãos não podem ver, mas daqui eu consigo contemplar a minha porta do fundo, a minha porta da frente, né? Cada grão de arroz, irmão, que os irmãos traziam, eu nem sabia quem que era. Era Deus falando assim, ó, tá vendo? Você queria fazer o melhor para os seus filhos, mas quem faz sou eu. Meu Deus. Você não está trabalhando, mas eu tô te sustentando. Meu Deus. Né? Cada pessoa que trazia, nem sei, mandava, não sei quem mandou, não, só pediu para abençoar. Irmãos, é Deus mostrando, Deus esfregando na minha cara, né, que ele até mostrar, né, a casa do irmão Tony aqui, irmão. Eu te falo a verdade. Eu faz um outra oportunidade. Faz um tempo que eu não venho aqui. Deus tem cuidado, honrado o varão. Né, varão? Irmãos, não dá para entender. Irmão, as coisas de Deus, não tente entender, que se você for tentar explicar, a pessoa vai achar que você é louco, que você é perturbado. Vai falar. Né, irmãos? Com certeza. Chegou semana, quando nós estávamos congregando juntos, a gente congregou um ano junto, o irmão pediu para mim fazer auxiliar um culto que tinha no Bela Vista. Eu falei, maravilha, vou lá com os irmãos. Chegou lá, só tava eu e mais um irmão que veio de São Tomás. Irmão, no outro dia eu precisava ir para Passo. Olha, você vê como Deus... Beleza, fomos lá. O irmão dirigiu e eu preguei. Tá vocês dois? Aí eu falei, só tá nós dois. Eu falei, maravilha. Era o irmão que tava querendo voltar para Jesus. Eita, aí eu falei, irmão. Aí, quando acabou o culto, irmão, aí chegou um irmão, um cara assiste, o dono da casa chegou e falou, olha, tem um irmão ali que quer te abençoar ali com 50 reais, ele tá com vergonha. Eu falei, o quê? Não, se quiser, tudo bem. Eu não tô pedindo nada, mas se ele quiser... Aí ele falou, eu vou te abençoar também com mais 50. Aí o irmão que veio de São Tomás falou, irmão, eu vou te abençoar com isso. Eu falei, não, irmão, você tá vindo gastando sua gasolina, eu sei que precisa. Ele falou, não, irmão, eu vou te abençoar. Irmão, eu precisava ir em paz, eu precisava testemunho, senhor. Precisava de 50 reais. Aí, Alexandre, onde a gente entende, né? Buscar primeiro o reino de Deus. As pessoas não entendem essa passagem. Pega essa, irmão. De buscar primeiro o reino de Deus. É lá dentro que a sua bênção, varão. Preocupa-se com as coisas de Deus, né? É verdade. Eu fui pro culto sem me preocupar com nada. Eu falei, eu tenho uma bênção para contar nisso também. Mas eu não vou me preocupar com isso. Tem que ir. Eu não tenho dinheiro, mas eu vou adorar a Deus, né? Vamos adorar a Deus. Fui pro culto, irmão. Não precisa você ficar pedindo. É Deus que cuida. Deus vai tratar. As coisas vão vindo. Maravilha, só que as pessoas Deus. não entendem esse negócio ainda, né? A maioria das pessoas não entendeu que esse buscar o primeiro reino e as coisas vão vir. É porque elas não vê com seus olhos, né? Seus olhos... A entender Se eu tô vendo esse copo aqui, porque eu tô vendo ele, eu vou buscar ele, eu vou esticar o braço, eu vou alcançar ele. Agora, você vai buscar um lugar, por exemplo, esse copo tá aqui, eu vou pra cá, o meu copo tá aqui, por que eu vou pra lá? Eu vou pra aqui. Porque tá vendo. Seus tô olhos, vendo, hein? Mas aqui assim. que tá... Jesus está falando, a bênção. Vinde a mim, todos que estão dizendo, vinde a mim, né? Eita, viu? E demorou tempo para mim entender isso também na minha vida, irmão Tony.
É difícil, irmão. Não, até hoje ainda, irmãos, preste atenção, até hoje ainda, tem dias de culto, irmão Antônio, desculpa cortando, depois eu vou fazer outra pergunta para você. Tem dia que eu estou me atrasado num serviço, alguma coisa, ontem mesmo, era dia de culto, eu dando mais uma esticadinha no serviço, para poder entregar o carro pro cliente, compromisso com o cliente. Deus sabe todas as coisas, sim, sabe, mas se eu tinha que entregar, eu podia acordar mais cedo, trabalhar ali e cultuar à noite. Sim. Porque de onde que eu saí, de onde que foi minha luta, a minha cura não foi dentro da oficina, Não. foi dentro da casa do Senhor. Eu tenho Maravilha. que cultuar, eu tenho que ir para a igreja. Mesmo que eu leio a Bíblia em casa, mesmo que eu faça uma live, eu tenho que cultuar, eu tenho que buscar a Deus. A igreja, eles, só nós dois, não formamos o corpo da igreja, a igreja em si. Nós somos parte dela, de um membro. Somos parte dela. Então a gente tem que congregar, irmãos. Tem que congregar. Você tem compromisso, mas o compromisso que nós temos em primeiro lugar é o reino do céu. É verdade. Irmão Antônio, aí você voltando ali, o seu encontro espiritual foi você e Deus quando você voltando. E quando você saiu do hospital, você assim, agora eu quero congregar, quero buscar a Deus. Sim, sim. Aí... E você continuou vindo ficar em casa sem trabalhar, né? Se recuperando, foi os dias, né? Parece que você dava hemorragia na sua também, não era? Sim, aí isso aí foi no começo. Aí quando eu saí já do hospital, eu já saí tranquilo, entre aspas, né? Aí fiquei por conta de tranquilo. fazer, mas em vista do certo. Que eu entrei, né? Certo, eu saí mais, aí fiquei por conta de fazer quimioterapia, né? Aí ficou um irmão meu também que estava sem trabalhar, aí ficava me acompanhando lá também, meu irmão, minha esposa, às vezes minha mãe, todo mundo ia fazendo esse processo. E aí, irmãos, a minha vontade, né? Olha só, irmãos, só vai saber, né, o valor da liberdade quem está preso, Alexandre. Só sabe o valor da liberdade quem está preso. É verdade. E a maioria das pessoas só vai dar valor, né, a uma adoração quando você é privado de adorar a Deus. Aí eu falei, meu Deus, né, todo aquele sofrimento em cima da cama, eu falei, meu Deus, quantas oportunidades eu tinha. Eu só lembrando, eu falei, Senhor, eu podia ter feito Peraí. Repete de novo aqui para mim, para nós aqui. Você estava deitado na cama, aí vinha os lances. Eu deitado em cima de uma cama, irmãos. E vinha a mente, né? Deus falando, o Espírito Santo relembrando, né? Você teve tantas oportunidades de fazer, por que você não fez? Você poderia ter feito diferente, por que você não fez? E aí você começa, irmãos, né? Deus começa a tratar e começa a pesar no seu corpo. Eu falei, Senhor, mas quantas oportunidades? Realmente eu tive as oportunidades. Realmente eu não aproveitei essas oportunidades. E agora que eu quero, eu não posso. Estou aqui nessa cama. Aí eu queria, porque queria, irmão. Eu quero adorar. Lembrava, falei, meu Deus, como eu queria estar de joelho orando, junto com meus irmãos e clamando, né? Porque só naquele momento ali, irmão, de você estar adorando juntamente com seus irmãos, embora esquece as contas que você tem para pagar, mas só de você estar junto com seus irmãos, clamando ao Deus Todo-Poderoso, sabendo que na hora certa, né, os seus problemas vão ser solucionados, a tempestade vai passar, que não é na nossa hora, não é no nosso momento. Não é. Aí eu lembro da outra tempestade também que os irmãos... Os discípulos, irmãos, passando a tempestade, Jesus mandou eles atravessar e subiu para o monte orar e ficou a observar eles, né? E é nesse momento aí que Pedro pede socorro. O que acontece, irmãos? A Bíblia diz que na quarta vigília da noite foi que Jesus foi socorrer eles. Na quarta vigília, né? Era dividido das 6 às 9, das 9 às 12, das 12 às 3 e das 3 às 6 da manhã. Então quer dizer que já tinham perecido a noite inteira. Entre 3 e 6 da manhã é que Jesus apareceu. Mas eles não tinham perecido ainda. Talvez você está achando que já chegou a hora, só que não chegou ainda na quarta vigília. Aguenta mais um pouquinho, Jesus está chegando. Ainda não chegou na quarta vigília. É na quarta vigília Jesus chega e socorre os seus discípulos. Né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, não foi assim que ele falou? Por que nós nos perturbamos? Jeremias, eu falo que nós nos perturbamos talvez porque nós não entendemos ainda a grandeza do nosso Deus, o poder do nosso Deus. Né?
o poder de transformação, de cura, de libertação, de tudo, né? Nós não compreendemos, às vezes nós ficamos meio tristes, alguém fala alguma coisa, irmão, não há nada, irmão, nós temos o grande amor de Deus, aquele que nos tirou do lamaçal do pecado, aquele que nos libertou, irmãos, e às vezes nós não compreendemos, nós não entendemos, irmão, Jesus te ama. E ele fala, né, lá em Filipenses 1, aquele que começou a boa obra é de aperfeiçoar até o dia de Vai Jesus. aperfeiçoar, irmão, sede firmes, né? Aí quando você olha, às vezes nós temos a ideia do evangelho também distorcida, irmão Jeremias. O que é o evangelho? Para que é o evangelho? Para que é as boas novas? O que Jesus nos oferece? O arrependimento e de vida eterna. Arrependimento e vida eterna. Irmãos, vida eterna. Você tem ideia do que é isso? Oxe, meu pai, eu tava me refletindo nisso, irmão. É tão pouco aqui que a gente corre essa loucura, né? Essa fissura louca das coisas aqui, né? Irmãos, é 70 anos, 70, 80 anos. Não, eu fico vendo as pessoas entre irmãos, uma mentiraiada, uma fissura de conseguir certas coisas e precisa estar mentindo, tapeando, tá pensando, eu peço perdão ali de Jesus me alcance. Às vezes ele conta até uma mentira que ele se próprio acredita na própria mentira dele, achando que tá... Meu irmão, é forte isso. É um crente Deus. E cauteriza na mente dele que ele, do ato que ele faz é certo. Isso é, não falando do povo do mundo, não, é dentro da igreja. É dentro da igreja. E é difícil, Val. Essa questão... A pessoa se reconhecer. Se reconhecer. Presta bem atenção, irmão, igual ele tá falando. Desculpa cortar mais uma vez aqui. O entrevistado é ele. Mas só estou fazendo um comentário em cima da tese dele. É uma coisa tão passageira. É passageira demais. O que nós temos de mais precioso? É essa casa? Não, é seus filhos? Não. Meu irmão, é o segundo que nós temos em cima dessa terra para falar as boas novas, do arrependimento e da vida eterna, meu Deus. É vida eterna. Eu costumo falar, irmão, que o meu maior medo, irmão... É que a gente queremos viver bem aqui, sem dúvida nenhuma. E o nome do Senhor ser glorificado. Mas se tratar de Deus, a gente murmuramos. Eu estava vendo, desculpa mais uma vez, no caminho que a gente estava, lamaçal do pecado, tudo mais, aí Deus vem tratar. E dá uma diferencinha hoje, uma dificuldade, irmãos, da murmura. Eu falo por mim que nós murmuramos. Meu irmão, eu murmuro. E quando a gente murmura, é uma gargalhada para Satanás. Nós estamos negando o que Jesus fez na cruz. Se fala, nossa, eu tenho que acordar cedo, mas aquele cliente meu é chato, isso, aquilo outro, Deus. Você já está glorificando a Satanás. Você está ao contrário. Você não está glorificando a Deus, você está glorificando a Satanás. Porque ele é o único ao contrário de tudo isso, é ele. O dia que você dá graça naquela doença que você teve. Hoje você fala, graças a Deus. Graças a Deus. Não, olha pra você ver que loucura, irmãos. Dá graças a Deus por uma enfermidade. Que coisa de louco. Eu falei pros irmãos, eu falei pra você que eu saí tão louco louco pra quem me via, né? Louco assim, que eu falei assim, que todo mundo precisava de uma leucemia. Bom, meu Deus. Eu falei pros irmãos... Mas tem leucemia espiritual, velho. Era uma leucemia desse sentido. Irmão, eu falei pros irmãos, eu tive uma oportunidade, os irmãos acho que olharam meio assim, não entenderam muito bem a mensagem. Irmão, aí você sai de outra forma, irmão. Você começa a enxergar... Outra visão. Você tem outra visão. Igual eu. Não, eu pesando 54 quilos também, no craque, meu irmão. Santo Deus. Quem olhava pra mim... Aqui, igual falando, hein? Aquele que pegou uma obra dessa, um médico olhava, pegava uma obra daquela assim, nenhum dava conta, mas só tem um engenheiro, obra, que olha nessa nossa vida destruída, que constrói ela. Meu Deus, é desse jeito. Só ele, o sangue de Jesus. E aí, irmão, eu falei porque foi bom demais. Eu falei, Jesus, né? Que coisa boa, né? Que foi na minha vida, porque se o Senhor permite que eu ficasse, né? Eu ia cair, eu ia pecar, eu ia fazer coisas que não te agradam. Morrer sem a salvação. Morrer sem a salvação. O meu maior medo era morrer sem a salvação. Mas eu mesmo não estaria em cima dessa terra hoje, mas não estaria de jeito nenhum, irmãos. Eu não estaria em cima dessa terra de forma alguma. E o que a gente se preocupa muito e nos deixa se levar... Irmão Alex Benedito, um abraço, compartilha a live aí. O grande amigo meu também deu uma força pra mim. Maravilha. A gente deixa se levar, Jeremias, por causa dos embaraços dessa vida, né? A Bíblia já diz, não vos embaraceis, né, com os negócios dessa terra. E às vezes nós nos preocupamos
conta para pagar, é um menino, às vezes uma discussãozinha em casa, Meu um Jesus. negócio que deu errado. Aí a gente começa a deixar esses ramozinhos devagarzinho, esses embaraços Meu Deus! entrar. Virar um ninho. Aí vira bagunça, né? Então, irmãos, o negócio com Jesus aqui é não deixar esses embaraços, Jesus. né? Fecha a brecha. Não vou dar brecha, Jesus. eu não vou dar lugar. A prioridade aqui falando, é Jesus. A prioridade é Jesus. Eu não vou deixar, né, um problema desse tamanho aqui atrapalhar minha comunhão com Deus, aquele que me salvou, aquele que me libertou. Não, esse aqui não vai me atrapalhar, não. E às vezes nós não temos essa visão. Aí eu comecei a falar, né? Falei para os irmãos que o povo precisava de ter uma leucemia, alguma coisa do tipo, para poder despertar, irmãos. Aí a gente vê, né? Mas claro que Deus como tem... somos limitados e que nós necessitamos, né? Ué. Enquanto a gente está na zona de conforto, realmente não produz. Não produz. E vê que quando o milagre acontece, sempre acontece quando está na escassez, no deserto, na eridão, na sequência. Voltamos para a igreja, né? Fiquei o tempo lá, né? Conheci muitos irmãos que eu aprendi a amar. E até hoje, quando encontrei o irmão Joaquim no centro, a gente se abraçou. Eita, homem de Deus, bênção de Deus. Aí voltei, né, pro ministério aqui. E voltei, irmão. Falei, não, vamos evangelizar, sair para as ruas. Teve dia de eu ir evangelizar, né? Combinar de evangelizar. E tem vários outros irmãos também lá da igreja que tem vários testemunhos lindos também, né? Saí para evangelizar, irmão Jeremias. Combinei todo mundo lá para evangelizar, só foi eu. Falei, a obra não pode parar, Não né? pode parar. Eu tenho que ir, né? Se não veio, porque Deus não permitiu, porque não quiseram, Deus não... Né? Então, maravilha. Vamos, e foi indo. No outro dia já convidei meu sobrinho, ele já foi. No outro dia, outro domingo já foi outros. E quando veio, nós já estava aí em aproximadamente 10 pessoas evangelizando na rua. Precisa de um, na verdade. Precisa de um. Precisa de um, não precisa de muito. Não. Deus precisa de um para fazer. Quando Deus precisou libertar... E não é de gente capacitada, não. Porque na Bíblia diz muito bem claro que ele pega aqueles que não são para confundir os que são. Pega aquelas que não são, aniquilar as fortes, né? Fortes. É só olhar, Jeremias, lá para o Antigo Testamento. Deus professor. O maior exemplo. Já vi gente não saber cantar e cantar muito bem. Já vi gente pregar que nem sabe ler, pregar a Bíblia inteirinha. Um dos maiores exemplos que a gente tem que Deus precisa de um só, né? Claro que nos seus pontos específicos. Deus precisou de um Moisés para libertar um povo. De um. E outra coisa, irmãos, é mais forte. Lá em Êxodo 4:2 fala assim, irmãos, o que você tinha? Deus falou assim, o que você tem nas tuas mãos? Ele falou, uma vara. O que Moisés queria? Mas realmente, para pensar. Um exército armado até os dentes, preparado, tudo homens fortes para guerrear, gigante, e sabendo que tinha uma dificuldade, ele sozinho. Olha, arrepiando, irmãos, glória a Jesus. O que tu tens na mão? Uma vara, varão. É verdade. Então, uma vara, ele queria ter tudo, menos a vara. As ferramentas de Deus não é como as nossas ferramentas. E Deus te usa, a gente, o que nós temos na mão. É com o que a gente tem, irmão. Eu não sei o que os irmãos aí têm, mas eu sei que tem algo de Deus aí. Né? Eu sei que tem o seu talento, Deus falou para você grandear o seu talento. Aí falou mais ainda, Moisés querendo escapar. Mas Senhor, não sei nem falar. Falou, não sou. Alguns dizem que ele é gago, né? Ele é gago, não sabia. Né? Talvez não de língua presa, língua dura, eloquência, esses negócios. Ele tem uns meios. Deus prepara o seu irmão, Arão, para ir. Arão vai falar para você. Eu falo com você, e você fala para Arão e Arão. Mas não tenta escolher, fugir do chamado de Deus na sua vida, não. Irmão, para Deus não tem... Você escondeu? Tentei, um pouco. Eu parei, irmãos. Eu parei e achei que era assim mesmo. Sabe, a gente tem a ideia assim, não, a igreja é assim mesmo. A gente vai lá e espera esse pastor fale e nós saímos embora e pronto, acabou. Só que não é assim, irmãos. Não funciona dessa maneira, né? Você pode até ir lá, né? Eu falo assim que é o famoso culto de corpo presente. Às vezes a pessoa vai pro culto, é só o corpo, irmão. Só o corpo. Culto de corpo presente, o espírito, a alma, tá tudo longe, irmão. O cara tá só lá, a pessoa, o ser humano, o irmão, a irmã, não sei quem é, tá só lá sentado aqui, ó. O pastor tá lá, os irmãos tá louvando, o irmão tá aqui. Não vê a hora de acabar para ir embora. Por quê? Porque ele acha que a presença dele já foi o suficiente para que Deus fizesse alguma coisa. Deu 9 horas. Deu 9 horas. Deus 9 horas.
Aí eu falei assim, o pastor falou assim, vou dar mais um anúncio. Se os irmãos não é porque, rapaz, o irmão murmurando. Não tem problema. Já murmurou a bênção que ele ganhou no culto, já murmurou. A bênção que às vezes Deus tinha ou tem para você, quando você começa a murmurar, essa bênção aí vai embora. Oxi. Se você lembrar do Moisés, que saiu com 2 milhões de pessoas aproximadamente, essas pessoas, irmãos, dois alcançou a promessa de Deus. Josué e Caleb. Os outros, por que não alcançaram? Porque murmuraram no caminho. A promessa era para aqueles que saíram lá do Egito. É para Moisés entrar também. Aí é outro mistério que nós É outro não entramos, mistério. que já é muito profundo, isso aí é muito forte. Mas ele feriu lá, né? Olha, Jeremias, já que você tocou no assunto, eu não acredito que Moisés ele não entrou na Terra Prometida porque ele feriu a rocha. A Bíblia não diz a causa. Mas você sabe que você está aqui e eu estou aqui por causa de Moisés? O povo começou a murmurar e Deus falou assim, vou consumir com esse povo. Mas segundo, bom, aí você já vai para um lado mais teórico. Vamos voltar no outro lado, né? Olha, você... não é. Isso é bem mais profundo. Esse é profundo, irmão. Mas enfim, a obra que Deus tem para nós, a terra que nós temos que atravessar, é a salvação nossa. É a salvação, irmão. Somente isso. Deus pede. Deus te chamou, irmão, né? Deus não tem prazer naquele que pega no arado e olha para trás. Não olhe para trás, não. Deus te chamou, tenha certeza que Ele é fiel para cumprir, aperfeiçoar, como Jeremias falou, e a Bíblia diz, aperfeiçoar a obra. Não se preocupe com os problemas, irmão, vai ter. Com Jesus, sem Jesus, vai ter problema. Então, eu prefiro com Jesus, porque Ele soluciona todos. Não tem problema, né? Primeiro capítulo lá de Lucas 1:37, porque para Deus não há impossível. Não tem impossível para Deus. Né? Amém. E às vezes nós nos entristecemos, né? Ficamos angustiados. Aqui, ó, deixa eu dar um alô para essa irmã aqui. Ó, oração à irmã Francisca. Está lá em Portugal, irmã Francisca. A Francisca, em Portugal, oração, ainda pode falar conhecimento. Pedir oração que faz dar conhecimento. Dá sim, palavra, maravilha. Conhecimento. Sim, maravilha. Oração, poder, palavra, a Sandra Burquerque também, a pastora Sandra Burquerque. Maravilha. Abençoar da Rádio Fiel FM, os irmãos que estão nos ouvindo aqui da região, tudo em volta. Sintoniza na Rádio Fiel FM, na 103.9, várias bênçãos, várias programações abençoadas, para edificar o nosso dia. Ouve lá, que todo dia tem uma programação especial para cada um de nós. Amém? E fora os louvores também, são bênçãos, hein, irmãos? Glória a Jesus. Maravilha. Irmãos, e dando continuidade aqui, eu ainda né, não deu para terminar tudo, a gente vai emendando aqui. Sim, porque nós vamos falar muito, ou é bênção, né, irmão? Beleza. Mas, irmão, outro dia eu fui reclamar, né? Eu saí do hospital e fui reclamar de um problema para a médica, né? Rapaz, aí foi outro tapa que Deus me deu na cara, irmãos. E eu falo, irmãos... Não, eu vim te repreendendo. Se eu não te conto para você o que aconteceu, antes de eu vim para cá. Todas as vezes, irmãos, que você duvida ou você questiona o poder de Deus, Deus lança a sua incredulidade na sua face. Deus usou uma pessoa... né, que acredito que ela nem é cristã, para jogar na minha face, né, a minha incredulidade, a minha murmuração. Eu falei, tá acontecendo isso assim, eu não acho normal, tal. Ela olhou para mim, Jeremias, e falou, meu filho, você dê graças a Deus de você não ter voltado a se internar, porque a maioria dos pacientes que saiu como você, eles têm infecção e voltam a internar. Uma gripe que você pegar, você volta para se internar e fica aqui na Santa Casa, porque você não pode mais se recuperar em casa. Rapaz, eu tive que baixar a cabeça, aí na mesma hora eu falei, meu Deus, o que eu tô arrumando? O que eu tô reclamando? Do que eu tô reclamando? Jeremias, faz 3 anos que eu não sei o que é voltar a internar, nunca voltei, nunca teve essas intercorrências, graças a Deus, né? Mas também tem as atividades também, normal, graças a bom Deus. As atividades, voltei, me afastar de novo, tô afastado de novo, falei, agora eu vou trabalhar para Jesus, né? Amém. E aí dentro do HC, irmãos, Deus te dá as oportunidades. Aí nós começamos a buscar, eu e a minha esposa, e cheguei um dia no HC, tem o 5º andar que a gente pega a quimioterapia, que eu tomo oral agora, e no segundo, onde a gente é atendida, tem que passar lá primeiramente, depois a gente sobe lá no 5º.
Aí a gente, igual eu tô te falando, quando você busca, quando você tá cheio, Deus te usa. Mas quando você tá vazio, você tá vazio, como é que Deus vai te usar? Não, Deus pode fazer um milagre. Claro que Deus é o Deus do milagre, irmão. Mas se você não fizer o seu esforço, se você não fizer a sua parte, não se consagrar para Deus, Deus não vai fazer, Deus não quer usar você vazio e você não tem serventia nenhuma, né? Aquele que não produz fruto tem que cortar o ramo e arranca fora. Jeremias 1:3 fala que você se escolhido dentro do ventre da tua mãe, né? Só que aquele que dá fruto, Deus vai podando para que ele dê mais fruto ainda. Cheguei um dia lá, né, buscando, cheguei um dia e Jesus mandando eu orar para uma sala gigante assim, meio mundo de gente. Eu já tinha feito isso outras vezes, só que tem vezes que você não quer mais. Eu falei, esse povo lá quer saber de salvação, não quero mais saber não. Só que você lembra, não sei qual foi o profeta que Deus mandou ele falar, ó, vai lá e prega a palavra, quer ouça, quer deixe de ouvir. Ezequiel é um desses, me perdoe se eu errei. Deus manda ele falar, independente que vão ouvir ou deixe de ouvir, vão saber que teve profeta meu lá. Maravilha. Só que aí chegou lá e a gente acha que é o dono da situação ainda. Comecei a falar, irmão, dá um minutinho, pedir licença e orava pelo povo, falava a palavra, sentava lá e maravilha. Aí foi indo, teve outras vezes que Jesus mandando eu orar para o povo lá, né, na sala e lá na frente. Eu falei, não vou fazer isso não, vou não, esse povo não quer saber de Deus não. Eita! Aí eu falei, vou embora pegar meu remédio lá em cima e depois tchau, obrigado. Subi. Cheguei lá no quinto, irmão, não consegui ficar lá em cima. Aí desci pro terceiro. Aí subi de novo pro quinto. Irmãos, para resumir a história, enquanto eu não desci lá nessa sala e não orei pro povo e não falei... eu não fiquei tranquilo, eu não fiquei com a minha alma saciada, irmão. É isso que Deus faz. E a satisfação, eu falei, meu Deus, não é possível. Deus fazer, né? Deus falar comigo para mim fazer algo e eu ainda querer retrucar Deus, né? Da onde eu saí, da onde Deus está me tirando, o que Deus está fazendo, Deus está operando e eu não estou querendo deixar que Deus me use. Irmão, já aconteceu isso comigo já. É forte. É complicado. É forte. É forte. Um dia eu estava na casa de uma tia minha, a gente está encerrando já o Minuto com Deus, que é Minutos com Deus, né? Deve estar passando de hora. 48 minutos. Bem assim. Glória a Jesus. Eu fui na casa da minha tia, né? Me chamaram para almoçar lá. Eu falei, não vou. Irmãos, mas uma coisa tão estranha, irmão Antônio. Eu falei, não vou, não. E mas começou uma tremura em mim, um jeito estranho. Uma coisa... Eu ficava assim, vou ir lá, porque minha avó estava lá. E fui na casa da minha avó, na minha tia, porque minha avó estava lá. Eu falecer no início do ano passado, essa maldita doença. Aí, enfim, eu fui, irmão Antônio. Depois que eu saí de lá, que eu montei no carro, desci a rua de baixo, que eu fui entender. A gente almoçou, tomamos um cafezinho lá, junto eu, meu pai, meu tio, minha avó. Só que no meio termo, e conversando, minha tia falando que estava uma benção, vendo eu fazendo as lives, que da maneira que ela me via, debilitado, né, no mundo das drogas, bebida, prostituição, uns 5 anos atrás. Eu falando da Bíblia, né? E eles curiosos em saber das coisas da Bíblia, eu comecei a pregar para eles. Para meu pai, para minhas tias, tudo mais, falando do amor de Deus. E falando, e eles dando ouvido, ali minha chorou, minha tia, meu tio glorificou a Deus, falando em língua estranha, sentado na mesa. Então, eles não vão na igreja assim, a gente vai poucos, mas Deus usou eu naquele momento, mas senti a presença fortíssima, eu chorei. Depois que eu virei a rua de baixo, irmão Antônio, eu fui entender. Aí senti com o coração acalmado. Alivia. Meu Deus. Falei, meu Deus, o que Deus quis comigo? É forte, irmãos. Não seja obediente a Deus. Não resista à voz do Espírito. Não resista. Glória a Jesus. Maravilha. Irmãos, pois não. Graças a Deus, o Senhor está aqui hoje, recebendo eu na tua casa. Mais uma vez, só uma bênção. Fazer um culto de ação de graça aqui é uma bênção, irmãos. E somos o milagre de Deus. O irmão Antônio da leucemia, pesando aí não sei quantos quilos, perdeu 14 quilos, né, irmão Antônio? Por aí. Faz tratamento, mas somos milagres. Eu também fui liberto das drogas, da bebida. E eu sentia limitado de falar o amor de Deus. Por isso que saiu esse programa Minuto com Deus. É a coisa pequena que se faz, é poucas visualizações, mas o que eu faço para Deus é para o nome dele ser exaltado. Porque tudo tem chance. Há um fôlego de vida, há chance ainda. Muita gente achava que eu era
perdido, porque muitas vezes era realmente mesmo, orava para mim e era perdido. No mundo da mentira, prostituição, das drogas, né? E só que, igual eu falo em Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra e há de aperfeiçoar até dia de Jesus Cristo. Eu aceitei Jesus, ele falou assim, vinde a mim, e eu fui. Aleluia. Eu acreditei nessa promessa, irmão Antônio. Você também acreditou? Irmãos, somente é glorificar a Deus. Obrigado a todos que estão assistindo essa live, que compartilhou, que Deus há de entrar no coração dela, de vocês, em nome de Jesus. Eu faço isso de maior carinho, não é para que eu pareça, não é para que nós fazemos. Eu saio da minha casa, a gente faz aqui com o maior carinho, para que o nome do Senhor seja exaltado. Irmão Antônio, se não fosse Jesus na vida dele, igual fui na minha Jesus na minha família, eu na minha, através dele, a família dele pode ser salva, muitas pessoas. Alguns irmãos também estiverem assistindo também essa live, que tem um familiar, tem alguma pessoa carente da necessidade de oração. Já orei, já falei de Jesus, ele vive e volta, vive dentro da igreja e volta. Irmãos, se Deus colocou no teu coração para você orar, até o dia que você souber em cima dessa terra, é para continuar orando. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Porque o dia que Jesus voltar, irmão Antônio, aleluia, abaceias, você sentiu no coração de fazer evangelismo, você sentiu ele sozinho, mas você foi. Você sabe, irmãos, somos julgados, não somos salvos pelas nossas obras. Mas se eu deixei negrizar, é a mesma coisa de assassinar a pessoa. Você sabia, irmão Antônio? Leva para o mundo espiritual, analisa bem. Com uma palavra de vitória para a vida dele, uma palavra de Jesus, uma resgatar, uma mão de Deus para erguer a ela, a pessoa, sim, usando a tua pessoa, você deixar ele virar as costas, ela morrer ali depois, você deixou de falar de Jesus, você comentou um ato de assassinato, irmão. Verdade. Você é culpado do sangue. Você é culpado do sangue, irmão. É muito mais sério. Se realmente nós amamos a Deus, glorificamos ali, tudo dentro da igreja, né, irmão Antônio? Glorificamos, né? É gostoso, estou cultuando. Amar a Deus, irmãos. Aqueles que fazem aqueles meus pequeninos, está fazendo a mim. Sendo quando a gente falamos amar a Deus, me desculpa para encerrar o que eu estou falando, depois você faz mais uma oração. Quando a gente fala amar a Deus, eu passo do lado daquele mendigo, coisa, mas já falei de Jesus, ele maltrata eu. Fala para ele 2, 3 vezes, que ele falar, fala para ele. Irmãos, se a gente deixar de fazer isso, eu não estou sendo cristão, eu não amo a Deus. É bobeira eu falar que eu amo a Deus. Deus sabe meu coração que eu não vou estar amando, porque eu não estou fazendo um amor ao próximo. A Bíblia ela é bem clara nessa questão do amor aí, né? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Se eu não faço o que Deus faz, por que... Amar o próximo? Né? Então, meu Deus, simplesmente. Ô Jeremias, mas só para lembrar os irmãos aí, irmãos, Hoje eu tava triste ali, né? Falei pra minha esposa, eu tô triste, né? Porque enquanto a gente tá aqui, irmãos, né? A gente tá tranquilo, a gente tá tendo a gente tá tendo paz, a gente tá em paz, só que tem pessoas lá do outro lado que estão em guerra, né? É verdade. Aí você começa a refletir, eu comecei a pensar, né? Às vezes a pessoa, mas é lá do outro lado. Eu acho engraçado que os irmãos lembram como que o problema do vírus lá, do coronavírus, o problema era da China. Começou lá na China. Ninguém dava... Não, é lá na China. Nunca vem ninguém. Ninguém se preocupou com isso. Agora, da mesma forma, tá essa guerra lá. Se a gente não se compadece, irmãos, dos nossos irmãos que estão lá, daquele povo que está lá, irmãos, isso aí pode chegar... Esquece. Né? Meu irmão, você pode falar que vai na igreja, dá seu dízimo certo, pode falar que faz cesta básica, pode falar que você dá ajuda para 10 famílias. Se você não orar para o outro próximo necessitado, amar ele próximo mesmo, e sentir o que a pessoa... Meu irmão, você esquece, você nunca soube o que é amar. Sentir que a outra pessoa sofre. Então... a busca dela. Então os irmãos aí orem por esse povo, irmão, porque tem gente sofrendo, né? Então enquanto a gente está tranquilo aqui, tem gente padecendo lá. Então a gente tem que se compadecer também, orando. Esses dias, outro me questionando o que deixou de fazer sobre a seca do Nordeste, comida. Aí fiz uma postagem, todo mundo, isso, tudo mais, e questionou. Até tirei da postagem, questionando. Meu irmão, só sabe que uma fome em um certo lugar porque está com a barriga cheia.
Eu tenho minha água encanada, meu chuveiro quentinho, minha luz, tudo bonitinho. E quem aquilo não que tem, varão? é aquilo que a gente falou, irmão. Só sabe o valor da liberdade quem tá preso. Só, como que é de novo? Só sabe o valor da liberdade quando Você tá preso. preso, velho. Santo Quando você Deus. tava preso lá no mundo não. no mundão lá, o adversário te escravizando, pesando quantos quilos? 59 quilos. 59 quilos, irmãos. Só você sabe dar valor à liberdade que você teve. Hoje você pode olhar, você vê as pessoas que estão na mesma vida e você fala, meu Deus. Você entende esse povo, porque você passou por isso. Meu Deus. Você sabe o valor que essa pessoa iria dar se ela saísse daquela situação. Você conseguiu sair graças ao bom Deus, graças às orações das pessoas, né? Da igreja, da igreja ali, que eu falo nossa igreja, da sua igreja, nossa igreja, dos nossos irmãos. Não, amém. Né? Então, assim, ó, e um detalhe também, né? Esse lado, né? Que Deus faz isso mesmo, para a gente enxerga o outro lado. Mas possa bem que as pessoas que não precisam passar que eu passei, por isso que o testemunho é lindo demais, é bom, perfeito, né? Testemunho, né? Sim. Todo lugar que eu vou, eu gosto de falar no meu testemunho, tô na rua, tô em todo lugar, toda live que eu abro, eu falo um pouquinho do meu testemunho, eu falo dele. Porque isso que é bom. Irmãos, não precisa passar que eu passei, uma da família, outra pessoa, não precisa passar que eu passei, mas que o irmão Tony passou. Só basta acreditar que nós passamos para que nenhum de vocês passa, nenhum dos seus irmãos passa, nenhum da família, ajudar as outras pessoas a sair do mundo das drogas ou de uma doença, um braço amigo, uma família, deixar que ele acredite, se alguém estiver passando por isso também, não deixar desfalecer. Realmente, irmãos, quando Deus fala, Jesus, quando estava andando 2 homens ali beirado do caminho ali, cabeça baixa ali, falando, as promessas de Deus não vai se cumprir, que ele não vai voltar, isso, outro. A gente, às vezes, no meio do caminho, nossa trajetória aqui em cima da terra, nós sentimos sozinhos. E era 2 ainda, né? Caminho de Emaús. Isso dá os 2, falando, não vai voltar. Ergue a cabeça, Rabaceias. Levante a cabeça. Deus está te assistindo a todo momento, e essa promessa está estendida por nossas vidas. Tem dias de dor, tem dias de sofrimento, igual a gente passou, mas isso é tudo para a glória de Deus na minha vida. Chegava dia, irmão Antônio, que doía dentro do meu osso também, irmão Antônio. Não sei como que explicar, na alma, uma dor crônica. Meu Deus, eu não conseguia dormir. Porque chegava, desculpa falar, chegava às 6 horas da tarde, me dava uma vontade de sair, de usar droga. Todo dia, às 6 horas da tarde. Me dava um estômago, uma dor. Ali, quando eu fui, estava no processo de libertação, eu fui dormir, era 5 horas da manhã, não conseguia. Ali de joelho, então, outros pastores que me ajudavam em oração, por isso que eu abri também, eu tenho um canal no YouTube, Jesus Cura, Salva, Liberta, através do YouTube, olha ali a oração, pastor Antônio Júnior, meu amigo também, daqui de Paraíso, grande homem de Deus também, segue lá também no YouTube, de oração, ficava a noite inteira, irmão. Mas ali, irmão, eu fiava debaixo do colchão, debaixo da cama, uma opressão maligna, irmão. Doía dentro do osso, varão do céu. Eu ficava com medo de entrar dentro do meu quarto, hein, pra você ter uma noção. Ali o processo foi, mas assim, foi perseverando. E eu querendo, às vezes, crescer de uma maneira que não era devido crescer, ele vai tirar um broco, Deus. Porque, igual eu falava, olha a palavra de Deus, o Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra, ele começou, é o único que pode mexer aqui, girar, pôr, sair, é forte isso, irmãos, que eu tô falando. Aquele que começou a boa obra, há de terminar em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Que versículo, que palavra que você tem que deixar aqui? Irmãos, eu vou só deixar um versículo. Vou ler um versículo aqui para os irmãos. Irmãos, vou ler Mateus 24:37, só para os irmãos meditar aí. 36 ao 39. Mateus 24:36 e 39. Ao sermão. Porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o pereceram, até que veio o dilúvio,
e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu não vou nem explicar, irmão, já está aí 1 hora. A explicação já é por si só, para a meditação dos irmãos. Esse sermão aí, irmãos, ele é muito conhecido, então os irmãos meditem aí, assim como foi nos dias de Noé. Amém. Que Deus os abençoe aí, que os irmãos continuarem conosco. Maravilha, glória a Deus. Irmão Antônio, vamos orar mais uma vez para os irmãos lá. Sim. E também para oração pelos irmãos também, o Evandro, todos que estão nos assistindo. Que Deus abençoe a todos grandemente. Obrigado pela... compartilha a live também e fala desse amor de Deus que salva, que liberta, um evangelho de renúncia. Às vezes você falando da renúncia, você não vai ser aceito, você vai ser ignorado. Igual muitas... Irmão Antônio, no meu caso é mais difícil ainda, porque uma pessoa que errou, eu conheci um evangelho uns 20 anos atrás, aí no meio do caminho eu desviei para um lado meio obscuro do mundo, de droga, de bebida, mentira, e o outro lá fazia aquilo, agora está pregando o evangelho. O outro fazia, não liga para isso, irmãos, não dá bola para isso, continua pregando, falando o ID, porque o acusador é o diabo, ele aponta o dedo, e o ponto passado, mas esquece. Deus mesmo fala assim, aquele que perderá a vida, ganhará com Cristo. Aquele que negar o mundo, você ganha com Cristo. Está nas mãos de Deus, irmãos. Viver é Cristo. Morrer é ganho. Mas é ganho, irmão. Ela não está morto. Eu vou preocupar com os outros, vai perguntar de mim ou não. É verdade. Presta atenção, mano. É verdade. Amém? Que Deus abençoe a todos.